Não sei se seu coração ele está exultando o tanto quanto o meu coração está exultando diante dessa história deslumbrante que é a história de Jó. É de fato um dos maiores, se não o maior drama já escrito na literatura humana. E não se trata aqui, deixe-me deixar claro, de uma mera peça teatral. É digamos, um arquétipo do que significa viver a nossa humanidade. É um arquétipo desse ambiente de luta, de ansiedade, esse ambiente de angústia que nós, como humanos, estamos fadados a enfrentar. Ou não é? Ou viver não é lutar, ou viver não é passar por altos e baixos, ou viver não é estar diante de situações que fogem do nosso controle e que não nos levam para aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo, principalmente quando enfrentamos a morte, principalmente quando enfrentamos a doença, principalmente quando nós enfrentamos crise financeira, principalmente quando nós estamos, de alguma maneira, distantes daquilo que Deus tem para que a humanidade usufrua e experimente. A gente gostaria de estar vivendo algo que nós temos saudade. Nós gostaríamos de estar vivendo no paraíso. Nós gostaríamos de estar vivendo naquele jardim que um dia foi planejado e que, de alguma forma, é tão precioso para nós. Afinal de contas, a gente foi criado para termos uma relação de amor, de harmonia, de alegria, de vida com a criação. Mas o que é que a gente encontra nesse mundo? A gente encontra a dor, a gente encontra o sofrimento, a gente se encontra com o desespero, a gente se encontra com a violência, a gente se encontra com a morte, que nós mesmos construímos com a nossa própria mão, a partir de uma cultura onde dizemos para o mundo e dizemos para nós mesmos que nós não precisamos do jardim. E vivemos essa esquizofrenia existencial. Nosso coração anseia por algo que nós não encontramos nessa realidade porque nós desprezamos esse Deus que está o tempo inteiro se revelando, esse Deus que está o tempo todo se mostrando para nós, esse Deus que está, através de toda a sua criação, manifestando sua beleza e sua grandeza. Jó conhecia um pouco desse Deus. E a história de Jó serve para simplesmente nos mostrar que não podemos reduzir a nossa existência a uma mera meritocracia, porque, afinal de contas, nós deveríamos ser merecedores desse mal que nós colhemos. No entanto, nós também colhemos o bem. Nós também colhemos
a beleza. Nós também colhemos o amor. A gente olha para a criação e a gente consegue ainda ver sinais de bondade, sinais de generosidade, sinais de criatividade. Isso nada mais é do que o Criador dizendo que nada vai, de alguma maneira, tirar o propósito para o qual Ele criou todas as coisas, a saber, a experiência com a beleza, com a alegria, com a glória, o senso de pertencimento, o senso de plenitude que existe na relação com esse Deus Criador. Ele não vai deixar desse jeito. Essa foi a mensagem que Eliú deixou para Jó depois que os seus amigos discursaram e falaram tanto e não tiveram aquela compaixão, a mesma compaixão que Deus tem por aqueles que sofrem. Eles não entendiam o coração de Deus, ainda que declamassem, falassem, teorizassem a respeito de Deus, falassem teologicamente palavras que descreviam Deus, mas eles não conheciam o coração de Deus. E Jó conhecia um pouco. Mas Jó não conseguia entender aquela situação porque diante de uma cultura meritocrática, diante de uma cultura onde a pessoa e a maneira que Deus age na terra foi distorcida, Jó, ele diz, então eu tenho algo para falar. Se Deus é assim, Ele não é justo. Porque perversos prosperam e justos caem. E é interessante que em uma das falas de Jó ele diz, eu quero ter uma audiência com Deus. Quantas vezes na nossa dor e no nosso sofrimento, na angústia da nossa alma, no desespero diante de uma situação terrível e difícil, nós nos levantamos diante do Senhor e de alguma maneira dizemos para Deus, Deus, você deveria fazer isso. Ou nós queríamos inquirir de Deus que Ele fizesse a nossa vontade do nosso jeito. Ou ainda eu queria estar diante de Deus para que eu pudesse de fato, se Ele está me olhando e contemplando a minha dor, eu queria estar diante dEle. Para exigir que Ele haja em meio à situação que eu estou vivendo. Você nunca gritou a Deus assim, Senhor, estou desesperado, vem aqui e age. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. O deserto, o sofrimento, a dor, pode ser o melhor e mais poderoso momento na sua vida. Pois é o momento onde Deus está gritando para você e dizendo, me busca, me busca, me busca. Eu estou aqui, me busca. E quando a gente se deparar aqui diante de todas as situações, não tem outra coisa a fazer a não ser clamar pela intervenção de Deus, ter esse encontro com o Senhor. E você o buscar de todo o coração, Ele vai se aproximar. Ele vai falar com você. Ele vai revelar a você o poder que Ele tem. E sua vida nunca mais será a mesma.
Sempre foi assim na história das Escrituras. Porque Deus, Ele invade esse mundo em maldição para que nós possamos usufruir daquilo que nós temos saudade e nós não sabemos o porquê a gente tem saudade de algo que parece que a gente nunca existiu nisso, nunca experimentou disso. Nós temos saudades de algo que não se faz presente aqui nessa realidade. Nós temos saudades de Deus. Nós temos saudades de Deus. Esse tempo de deserto, esse tempo de luta, esse tempo de dor, é o momento onde Deus, Ele está trabalhando em sua vida. Esse tempo de dor é o momento onde Deus está trabalhando em seu ser. Esse tempo de dor, esse tempo de deserto, esse tempo de sofrimento é o momento onde Deus está cavando mais fundo e mais fundo e mais fundo. E quando você o buscar e percebendo que de fato aquilo que vai trazer sentido, significado, transformação, vai dar um ponto final e colocar você em outra estação na sua vida, é Ele. Não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é a sua família, não são os seus filhos, não são as viagens que você faz, mas é Ele, somente Ele. Tudo isso é bom viajar, mas não é o que a gente mais precisa, porque tudo isto está fadado ao pó, está fadado ao desaparecimento. Jó, ele pede uma audiência com Deus. E sabe o que Deus faz? Deus aparece para Jó. Eu vou convidar você agora, já que você está aí no seu sofá, que acompanhe esse longo texto, porque é o texto onde Deus, ele vai responder à inquirição de Jó. Deus vai responder aquilo que Jó estava exigindo diante dos seus amigos e para todas aquelas pessoas que estavam assistindo aquela situação. Deus, ele vai se colocar diante de Jó e ele vai dizer: ok, Jó, estou aqui. Veste as tuas vestes de herói e guerreia comigo. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem. Aqui, no hebraico, o sentido mais profundo é veste-te como um guerreiro. Veste-te como um herói, vem guerrear comigo. Você não quer guerra comigo? Pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. E agora Deus começa a lançar sobre Jó alguns questionamentos, afinal de contas, ele era aquele homem cheio de respostas. Ele era aquele homem que estava tentando ensinar como Deus deveria agir na terra. E Deus, ele começa dizendo: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Que louco isso. Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus,
Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar? Para que se apegasse às olas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste os mais profundos do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste estas portas da região tenebrosa? Jó, tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se você sabe. Onde está o caminho para a morada da luz, e quando as trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Tu sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo, e quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelas, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer todas as constelações, o guiar da Ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Meu Deus, é muita coisa. Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância de águas te cubra. Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui. Quem pôs sabedoria nas câmaras de nuvens, ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres do céu, quem os pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. Caçarás, porventura, a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita das covas, quem prepara os corvos o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidasse das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Deus, ele começa, se você continuar lendo, vai até o capítulo 42. Deus, ele simplesmente questionando a Jó sobre a criação. Onde estavas tu, Jó, quando os fundamentos da terra foram lançados? Sabe o que Deus está fazendo, irmãos? E sabe o que Deus deseja que você compreenda nesse momento de dor e angústia que você está vivendo? Ele está dizendo, é hora de olhar para mim.
É hora de olhar para a minha grandeza. É hora de olhar além da mera manifestação natural que existe. Olhe para os horizontes, mas não apenas veja a dor. Olhe para os horizontes, mas não apenas veja o deserto. Veja o Deus que em todo tempo traz vida a todas as coisas. Ah, irmãos, por vezes o sofrimento, a frustração, a ansiedade faz com que os nossos olhos fiquem encobertos diante daquilo que vai fazer a existência ganhar brilho para nós, que é nada mais do que essa relação viva com Deus, Criador de todas as coisas. Para pensar comigo, por que Deus, Ele responderia às orações de Jó? Porque Deus precisava, de alguma maneira, se interessar por Jó. Quem é Jó diante da grandeza de Deus? Quem somos nós diante da grandeza de Deus? O profeta Isaías, ele fala que nós somos como gafanhotos. Nós somos menos que nada diante do Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nele existe. Deus, nesse exato momento, conhece cada animal marinho, conhece cada detalhe, as riquezas que existem nos corais. Foi Ele mesmo quem criou para o nosso aprazimento e para a glória dEle. Ele conhece toda a diversidade da flora, da fauna, Ele criou as paisagens. Ele, nesse exato momento, compreende as canções que são entoadas pelas estrelas, porque, como todos sabem, os céus cantam e emitem sons por todo o universo. Esse Deus é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que fez a vastidão que existe e que é indescritível para nós e desconhecida para nós. Nesse exato momento, Ele está provendo vida para tudo que existe, porque Ele é bom. Mas por que Ele se apresentaria a Jó? Porque Jó é esse arquétipo que mostra para mim e para você o que significa viver. E viver, meu querido, viver é experimentar de Deus. E quando eu falo experimentar, é experimentar. Quando eu falo experimentar, é você desfrutar dessa realidade em companhia do Criador. É você ouvir a voz dEle. É você sentir a presença dEle, o Espírito Santo de Deus. É você contemplar a grandeza dEle e aprender o que significa adorar ao Criador. Tempo de deserto e tempo de luto, eles passam à medida que a gente conhece a glória e o poder de Deus e para onde nós estamos caminhando nessa vida.
Porque nós fomos chamados para sair do deserto, para vivermos numa terra prometida, onde Deus é o nosso alicerce, onde Deus é aquele que edifica, onde Deus é aquele que constrói, não nós com a nossa força, não nós com as nossas mãos, mas Ele em seu amor, nos envolvendo e nos chamando e dizendo: eu quero vocês comigo. Jó, eu estou aqui, Jó, eu estou aqui para te responder, porque eu vi o seu sofrimento, eu vi a sua dor, e eu vou tirar você desse tempo que você está vivendo, desse deserto existencial. Eu vou agir, Jó, eu vou agir. Jó, eu estou aqui, Jó. O deserto se esvai à medida que a gente contempla Deus, à medida que a gente vê Deus, à medida que a gente experimenta de Deus. E sabe, meus irmãos, isso é o segredo dos grandes homens de Deus. Frank Laubach foi missionário em vários países na África, foi missionário nas Filipinas. Ele, no século XX, início do século XX, ele pôde ir por esses lugares, foi missionário na Índia, se encontrou com Mahatma Gandhi e ele desenvolveu um sistema de alfabetização que o fez conhecido como o apóstolo para os analfabetos. E esse método se chamava Cada Um Ensina Cada Um. À medida que aquelas pessoas iam aprendendo a ler, eles ensinavam a outra. E cerca de 70 milhões de pessoas foram alcançadas pelo método do Frank Laubach. E o Frank, ele era conhecido como um homem que andava com Deus. E ele mesmo declara nos seus escritos que o método e que ele começou a frutificar no seu ministério a partir desse encontro vivo com Deus vivo, que está além das letras, além do teórico, além do cognitivo, que está perto, que fala, que se comunica. As Escrituras, elas não são um fim em si mesmas. Lembre-se disso. Ler a Bíblia não significa se encontrar com Deus necessariamente, porque muitas pessoas estão lendo a Bíblia e não estão se encontrando com Deus porque se esqueceram qual é a finalidade das Escrituras. A Bíblia não é um objeto de adoração, a Bíblia não é um objeto final, mas a Bíblia, ela nos conduz, através do Espírito Santo, a esse relacionamento vivo com Deus. Ela mostra quem Deus é, ela revela as verdades de Deus, ela testemunha as ações de Deus na realidade e nos convida para vivermos as mesmas coisas que esses homens e mulheres de Deus viveram na história, em relacionamento com o Criador e cumprimento à missão. A Bíblia nos conduz ao Senhor. O Senhor quer ter um encontro com você. Para sair do deserto é necessário esse encontro com o Senhor. E hoje, Deus deseja tirar tantos corações desse deserto. Hoje Deus deseja fazer coisas grandiosas em meio a essa crise existencial terrível que você está enfrentando. Deus deseja se encontrar com você hoje. Frank Laubach teve esse encontro com Deus e a partir desse encontro, ele descreve que ele mudou por dentro e por fora, porque foi a partir desse encontro que ele desenvolveu o seu método, e foi a partir desse encontro que a sua vida foi transformada, que os seus preconceitos foram mostrados e foram dissipados. Foram a partir desse encontro que esse homem pôde abençoar tantas e tantas nações.
Foi um encontro com Deus, um encontro que ele falou com Deus e Deus falou com ele. E Frank Laubach descreve qual é o maior presente que Deus dá para a humanidade. Isso é uma pergunta que ele fala para Deus. Deus, qual é o maior presente do homem para a humanidade? Ser belo de alma e permitir que as pessoas olhem para dentro dessa alma bela. O que significa ser belo de alma? O que significa viver essa vida em meio a um deserto, em meio à angústia, em meio a uma existência de altos e baixos? O que significa ser belo de alma? E o escritor Richard Foster, ele descreve que ser belo de alma é ter uma paixão radiante, o fogo do amor. Afinal de contas, a gente está contagiado com aquele Deus que é desesperadamente apaixonado por nós a ponto de entregar o seu próprio Filho em amor por nós. Ser belo de alma significa ter uma vida de paz mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante das dificuldades. A gente vence a ansiedade porque a gente tem um encontro com o Criador e Ele nos dá paz. Ser belo de alma significa viver em deleite. Como diz as Escrituras, que na presença de Deus há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Ser belo de alma significa viver com sabedoria. Quando Salomão ele se encontra com o Senhor, Deus lhe dá sabedoria. E ele se torna biólogo, ele se torna escritor, ele se torna administrador, ele se torna arquiteto, ele se torna poeta, porque recebeu sabedoria de Deus. Ser belo de alma significa passar por transformação. Jó, mesmo vivendo toda aquela integridade que ele tinha diante de Deus e dos homens, Deus não acusa Jó. Deus, ele transforma Jó. Deus não acusa a gente. Deus, ele nos transforma. Deus, ele nos convence. Deus, ele nos mostra aquilo que precisa ser mudado. Afinal de contas, ele deseja que nós sejamos belos de alma. Por quê? Porque as pessoas precisam encontrar conosco. E quando elas se encontrarem conosco, elas vão ver uma pessoa linda, ainda que seja gorda e careca. Porque tem beleza de alma, porque tem beleza no coração. O que nós precisamos para sair do deserto, o que nós precisamos para sair desse estágio, dessa estação dolorosa da vida, é contemplar Deus. É parar e começar a ver Deus por trás da maravilhosa pintura da criação que manifesta o Senhor. Nós somos convidados a viver essa experiência com Deus. Martin Lloyd-Jones descreve o encontro de um dos pastores puritanos que passou por um reavivamento. Ainda que essa palavra reavivamento seja um tanto quanto controversa, porque, como disse meu amigo Pedro, Deus não está morto e nem o reino de Deus está morto, então por que reavivar? A gente precisa apenas se conectar com Ele. Mas, enfim, nesse período de reavivamento, dizia Martin Lloyd-Jones, esse pastor, ele passou por uma experiência profunda com o Senhor.
E ele disse que aqueles 30 minutos na intensa e maravilhosa presença de Deus lhe ensinaram muito mais do que os anos e anos de estudos teológicos e leituras que ele fez. Porque, afinal de contas, toda teologia, toda ciência, toda escritura deve sim nos levar para se encontrar com Deus Criador, com Deus vivo. Afinal de contas, Cristo Jesus morre na cruz para rasgar o véu. O véu foi rasgado, nós podemos ir no Santo dos Santos e ali no Santo dos Santos sentir o peso da glória de Deus, a kavod de Deus, como falam os escritos hebraicos, a glória preciosa, transformadora, restauradora, revigoradora do Senhor. Essa glória nós clamamos. O seu coração, ele está doente. O seu coração está apertado. Peso você tem carregado, porque, na verdade, o que você precisa agora e no dia de hoje é um encontro com Deus. É um encontro com a glória de Deus. E não há mais impedimentos. O caminho foi aberto. O sangue de Cristo Jesus abriu as portas do céu para que a gente possa clamar e o céu descer e a gente experimentar de algo que nada, ninguém, os melhores restaurantes, nem as melhores viagens irão entregar para você. Jó experimentou de Deus. Jó, que conhecia a letra, que conhecia a teologia, pelo menos em parte, sabia algo sobre Deus. Ao se encontrar com Deus, Jó, ele diz, capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó entendeu o coração de Deus. Jó entendeu que quando a gente clama, Deus responde, ele vai vir para perto. Esse é o coração de Deus. Ele quer se manifestar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quantos e quantos conhecem Deus apenas de ouvir falar? Quantos e quantos conhecem Deus como Elohim e não como Yahvé? Aqui é fantástico, porque quando Deus se apresenta para Jó, e o termo que é usado é Yehowa, que é o nome de Deus, o nome da intimidade, o nome que apenas o povo de Deus chama a Ele. O nome que expressa a existência, o eu sou, aquele que é pleno em todas as coisas, aquele que tudo dança ao seu redor, aquele que traz vida a tudo. O Yehowa se apresenta a Jó. E depois de tanto tempo, Jó começa a respirar novamente essa atmosfera da glória de Deus sobre a vida dele. Essa glória que o dinheiro dele não poderia comprar, essa glória que o hedonismo, a busca por prazer dele não poderia trazer, essa glória que apenas o próprio Deus manifesta. E para essa glória
foi que nós fomos comprados por Cristo Jesus. Nós fomos resgatados para essa glória. Nós fomos resgatados para viver essa realidade. Ah, irmãos, o que você quer de Deus? O que você quer de Deus? Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na sua presença. Aleluia! Isso é o que o meu coração anseia, Senhor. Isso é o que a minha alma pede, Deus. Me faz um homem belo de alma, paixão radiante, fogo que não passa, sabedoria, transformação, deleite, uma vida de paz. Senhor, vem com a tua glória, invade corações que nesse momento estão ouvindo essa mensagem. Senhor, nos alcança, Senhor. Nos toca, Deus. Wickham Pratney, eu encerro com os dizeres dele, fala sobre esse significado de ter um encontro com a glória de Deus. Você precisa disso. Ele diz, tente imaginar o impossível. Pense em todas as coisas que você ama, nas épocas, pessoas e lugares maravilhosos que você já conheceu. Imagine que você pudesse juntar toda essa beleza e amabilidade. Concentre, destile todas essas experiências de espanto, maravilha e alegria de sua vida em um único momento. Seria tão dolorosamente amável e tão belo, a ponto de tirar-lhe o fôlego, que você não suportaria que ele continuasse nem por um pouco tempo, senão morreria, nem conseguiria fazê-lo cessar pelo mesmo motivo. O que você daria para fazer parte, mesmo por um instante, de algo tão completamente maravilhoso quanto isso, de algo tão imensamente feliz. Deus quer te dar esse presente nessa manhã. Te fazer experimentar de algo tão maravilhoso, tão imensamente feliz. Nós vamos orar. Queria que você entrasse em sintonia com a presença de Deus nesse momento. E entrando em sintonia com a presença de Deus, experimentasse dessa glória de Deus. Eu vou tocar uma música. Enquanto eu toco, eu queria que você simplesmente se deleitasse nessa maravilhosa presença. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, aleluia, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo
no teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai, aleluia. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso. Obrigado, Senhor. Tu és lindo, Pai. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Que a glória do nosso Senhor Jesus te envolva e te cubra hoje. Que essa glória te faça belo de alma. Que você não deseje nada além dele. Em nome de Jesus.